ser que muitas pessoas atrelam o fato do imóvel de leilão ser vendido abaixo do mercado porque ele é de leilão e ele desvalorizou. Não é isso. Ele só está sendo vendido abaixo do mercado porque o objetivo do vendedor é o quê? Do investidor é fazer o giro rápido. Então, se você colocar esse imóvel com um desconto vantajoso, seja, sei lá, 1.000, 5.000, já vale a pena para o comprador final. Sejam muito bem-vindos a mais um JohnnyCast, o podcast, onde o Brasil todo tá adorando, onde o brasileiro tá compartilhando para todo mundo e ficando doido, quando é que vai ter o próximo, e calma, hoje sai um episódio novo. Estamos hoje aqui com a Mariana. Mariana, Oi, eu queria que você se apresentasse, fala com que você trabalha. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. Bom, eu sou advogada, especialista em leilão de imóveis. Eu tenho 25 anos e eu já atuo há aproximadamente uns 2 anos nessa área. É muito difícil trabalhar com leilão? Eu particularmente não acho difícil trabalhar com leilão. Eu acho difícil trabalhar no judiciário por conta da morosidade e de certos juízes. Mas no contexto geral, não acho difícil. Você que está em casa assistindo, fique até o final que você vai sair daqui aprendendo e sabendo por que é vantajoso você comprar um imóvel de leilão. Você que também não sabe nem como é que funciona e nem por onde começar, nesse episódio até o final você vai aprender e vai saber exatamente como fazer isso, tá bom? Então fique até o final. Com a Mariana vai explicar melhor, porque eu também não sei sobre isso não, tá, gente? Mariana, me fala um pouquinho sobre o que é um leilão e qual é o procedimento. Isso pode falar em geral, não precisa... Porque, gente, só pra vocês saberem também, dando uma introdução, ela é advogada e ela trabalha com imóveis de leilões. Só que ela vai dar uma breve explicação aqui também de leilões em geral, porque não existe só leilão de imóvel, que talvez seja o mais falado, e muito menos só de carro, que também tem bastante que você deve conhecer e saber algum aí, tá bom? Mas ela vai falar sobre diversos leilões que existem no mercado. Bom, eu comecei trabalhando nos leilões comprando itens de material gamer. Então, placas, microfones e... Além desses itens gamers, você tem veículos, motos, você tem até cavalo em leilão. Então e eu tô precisando de um. Deixar aqui pocotó. No estúdio. Você tem uma imensidade de itens que fazem parte desse procedimento. Então, o que você puder imaginar tem no leilão. E são itens lícitos. E fora leilões extrajudiciais, você tem uns leilões da Receita Federal, que são muito comuns na sua quantidade. Então, por exemplo, uma apreensão que a Receita Federal fez de materiais eletrônicos. Você tem lá uma imensidão de oportunidades. Você pode falar o que você comprou também no leilão que você estava falando aqui? É legal ou não? É legal. O meu primeiro item que eu comprei foi uma placa-mãe, salvo engano, da Asus, né? Asus. Asus. E essa placa, no mercado, a que eu comprei, ela custa em torno de 15 mil. É uma placa-mãe, viu? É uma placa-mãe e ela estava em perfeito estado, estava na caixa, estava com todos os itens dela. E, salvo engano... Eu paguei tudo R$2.000 e eu vendi a R$11.000. Então, Caraca. Foi um lucro sensacional. Esse foi o maior lucro que eu fiz com bens materiais. E demorou para você vender? Demorou um pouco porque todo material mais caro requer um tempo a mais no mercado. Só que não foi aquele tempo enorme. Uns 5 anos? Não, foi uns 2, 3 meses. Entendi. Só que eu não tive que pagar nenhum imposto por estar com aquele produto lá. Uma vez que eu paguei, é meu, pronto e acabou. Isso não se aplica a imóveis. Só que esse produto, ele tava na caixa, era novo?
Tava na caixa, ele era novo, só que não são todos os itens que são assim. Entendi. É que eu tive sorte de pegar um item desse. Por que eu fiz sorte? Porque eu fiz a revisão antes, eu fui fazer a vistoria, eu vi se tinham todos os itens lá, sabia o que eu poderia esperar. Eu só não tinha certeza se estaria funcionando ou não. E por ter vindo por leilão, não tem nota fiscal, né? Tem a nota fiscal do leiloeiro, mas a nota fiscal do produto não. E nem garantia ou tem garantia do fabricante ainda? Depende do produto. Esse eu tive a garantia do fabricante, porque esses produtos em específico, o fabricante ele dá uma garantia de 1 ano. Independente do que... Por onde ele passa? Independente por onde ele Entendi. passa. Mas lembrando que é só também garantia de mau uso não, mau funcionamento, né? Sim, aí o fabricante ele coloca lá o que abrange a garantia dele. Se fugir do escopo, não adianta, não tá protegido pela garantia. Entendi. E se eu quiser algum desses produtos eletrônicos também, onde que eu acho? É na internet? Tem que ir em algum lugar físico? Então, você acha esses produtos através dos sites dos leiloeiros, que são cadastrados na junta comercial do seu estado. Então é por lá que você acha. Então pera, o leiloeiro, ele é uma pessoa... Ele é uma pessoa cadastrada na junta comercial. Certo. E ele tem a função de divulgar esses leilões, sejam de imóveis, sejam de veículos, sejam de bens. Tem leiloeiros que eles têm essa especificidade de só vender imóveis, só vender veículos, só vender bens, só que vira e mexe, tem uma coisa ou outra que foge do escopo dele. Entendi. E agora indo um pouco pro seu lado, que agora é leilão de imóvel. Isso. É muito difícil lidar com esses clientes? É um pouco, porque tem diversos clientes. Eu atuo tanto clientes que são investidores, como clientes que buscam um leilão de imóvel para fazer a sua primeira moradia. Então, são objetivos diferentes, são desejos diferentes, são pessoas diferentes. E é um pouco complicado, só que uma vez que você tem uma reunião e você acerta os objetivos e as características do imóvel, tende a facilitar. E qual que é a diferença de... Você já contou um pouco a diferença entre modalidades dos leilões, que são leilões judiciais e leilões extrajudiciais? O leilão judicial, a maior diferença é do processo e que tem a figura de um juiz. E o extrajudicial não tem um processo e não tem a figura de um juiz. Isso facilita? Depende. O leilão judicial, ele é em termos seguro, porque você tem um processo judicial, você tem o apoio do judiciário, só que, em contrapartida, ele tende a ser mais moroso. Agora, o extrajudicial, ele tende a ser mais rápido, porque não tem toda uma burocracia, só que, se você tiver qualquer problema para fazer a emissão para ocupar esse imóvel, você precisa entrar com o processo. Então, tende a demorar, tem instauração do processo, ter apreciação daquela ação e afins. E por que você escolheu exercer a advocacia nesse nicho, que é leilões de imóveis? Você viu uma oportunidade, ele falou, nossa, dá pra ter uma grande oportunidade ali de crescimento, ou até de financeiro. Sim, é uma área que hoje em dia ela não é muito divulgada. Eu, por exemplo, na minha faculdade... Eu não aprendi nada de leilão na faculdade, eu aprendi mais na prática. Entendi. Mas eu acho que é uma área sensacional. Primeiro, ela é pouco divulgada. Segundo, são descontos agressivos em cima da casa. E se você se especializar nesse nicho, você cura uma dor do investidor ou da pessoa que busca uma moradia. Tem poucas pessoas hoje fazendo esse tipo de serviço. Esse serviço especializado, sim. Esse. Porque tem muitas pessoas que pagam de guru da internet, guru da arrematação, e quando dá uma bucha muito grande não sabe o que fazer e para onde ir. Caramba. E qual é a maior vantagem de comprar um imóvel de leilão? De leilão? Por quê? Eu não sei se é muito diferente. Por exemplo, eu trabalhava com carro. Meu ex-chefe, ele não gostava de pegar carro de leilão por conta da dificuldade de revender. Porque, por exemplo, se eu fosse alguém físico,
para comprar, de repente compensa. Mas para quem tem empresa, ele tem a loja de carro, para ele não compensava muito, porque quando ele colocava carro de leilão lá dentro, primeiro que demorava muito para vender, muita gente tem um preconceito de comprar um carro de leilão, mesmo sabendo que não é aquele leilão de, tipo, o carro já foi batido, né? Pode ter sido de financeiro ou de seguradora. Só que muitos clientes têm esse preconceito e acabam não comprando. Isso dificulta para a loja, porque a loja tem que estar rodando lá. E também na hora de fazer o seguro. Tem seguradora que não pega nem a pau, não pega. No imóvel é mais ou menos assim? Como é que funciona? Não, é porque assim, falando de veículos, é um bem que tende a se desvalorizar com o tempo. O imóvel é totalmente contrário. O imóvel ele tende a se valorizar com o tempo. Quem tem terreno tem tudo. Hoje em dia, se você pega um ouro, daqui 5 anos ele vai ter o mesmo valor. O terreno não. O terreno ele se valoriza. O mesmo terreno daqui 5 anos ele vai ter um valor muito diferente. E dependendo da infraestrutura da cidade, da prefeitura, ele pode dar um boom gigantesco. Você vê, por exemplo, Goiânia. Goiânia ela deu um boom gigantesco imobiliário. Então, imóveis que você comprou por 5 mil terreno, hoje em dia está uns 100 mil, 200 mil, dependendo da área. Então, não tem essa desvalorização. E as maiores vantagens de você comprar no leilão de imóveis, além dos descontos agressivos, são as formas de pagamento. Então, se você pegar um leilão judicial, você tem a modalidade do parcelamento. Como que funciona isso? Você tem o mínimo de entrada, que é 25%, mais 30 parcelas. Essas 30 parcelas não têm juros, tem uma correção monetária. Uau. E, fora isso, se nós estamos falando de leilões extrajudiciais, nós temos a figura do financiamento. E existem leilões que aceitam 5% de entrada e pagamento em até 420 parcelas. E você pode ter a opção da modalidade do saque, que é uma modalidade muito boa. E tem dificuldade na hora de revender? E tem outro exemplo também bom, que eu quero tentar fazer essas comparações, porque acho que eu vou entender melhor. Por exemplo, no carro, por que tinha uma grande dificuldade? Porque nós tínhamos que fazer também um laudo chamado laudo cautelar. Sim. Que ele vê toda a parte estrutural do carro. E aí, além da estrutura, pode ser que o carro não tenha sido batido, mas, além da estrutura, ele vê a pesquisa desde de zero para poder ver se realmente, historicamente, o carro não teve passagem por leilão. E aí, se tem passagem por leilão, automaticamente ele é reprovado. E todo cliente que vai comprar um carro, ele pede, tem o laudo cautelar? E a gente tem que mostrar se é aprovado ou não, se tem alguma restrição ou não. E aí, quando tá reprovado, que aí também começa a história do cliente não querer. Sim. No imóvel é mais ou menos parecido. Existe algum laudo, algum documento? Então, quando você entra pro procedimento do imóvel de leilão, não tem esse impeditivo de você fazer a revenda desse imóvel. E ele também não desvaloriza só pelo simples fato de ser de leilão. O que acontece? Existe sim um laudo, que é o laudo feito por um perito, isso se tratando de leilão judicial. No extrajudicial não existe esse laudo. Se tratando da modalidade do leilão judicial, antes do leilão do imóvel ir para leilão, existe um laudo elaborado ou por um perito ou por um oficial de justiça, e lá consta todas as características daquele imóvel e por que ele está avaliando aquele imóvel em tal valor. Com esse laudo, é importante você já tem as características do imóvel, alguma irregularidade que pode existir e afins. Só que também ele não é algo que vai prejudicar a sua venda. Muito pelo contrário, ele pode te instruir para você fazer a sua viabilidade financeira e reservar certo valor para reforma. Uma vez que você reforma o imóvel, dependendo da reforma que você faz, ele tende a valorizar. Então, não. Respondendo sua pergunta, não. Ele não é um impeditivo, ele não desvaloriza o imóvel só pelo simples fato dele ser de leilão. A pessoa tem que mostrar na hora de vender, mostrando que tem passagem por leilão? Olha, você não precisa mostrar nada e nem falar, olha, esse imóvel é de leilão. E se ela descobrir depois? Não tem problema. Não tem problema? Não tem problema nenhum. Meu, isso dá, mas uma confusão no carro. Eu tô vendo que é bem diferente o leilão de carro com imóvel. Porque se eu vendo um carro, primeiro que o carro de leilão, ele é desvalorizado.
Sim. Então, se eu vendo o carro que tem passagem por leilão pelo preço de mercado, ali, a FIP, né, de mercado, sem avisar que tem passagem por leilão, se essa pessoa, depois de 1 ou 2 semanas, resolver fazer um laudo cautelar, uma pesquisa do carro e descobrir que tem passagem por leilão, mas pode dar uma confusão tão Sim. grande, principalmente se for loja. O cara já vem arrebentando assim, querendo destruir a loja porque a gente não avisou. Então, na loja, se tem detalhe no carro ou leilão, a gente tem que avisar. Sim, você não precisa omitir, mas isso não desvaloriza. O simples fato o imóvel ser de leilão não desvaloriza. Até mesmo porque, se você faz alguma reforma, você pode até valorizar esse imóvel. E existe sim um laudo, mas só na figura do leilão judicial, que é feito o laudo de avaliação pelo perito ou pelo oficial de justiça. Aí lá consta todas as características do imóvel e porque o imóvel ele vai a leilão por tal valor. E se o comprador quiser esse laudo, você pode mostrar, mas o simples fato do imóvel ser de leilão não desvaloriza ele. Então eu posso comprar, dar lá meu lance, compro o imóvel de leilão, aí eu faço uma reforma lá para poder valorizar e daqui, sei lá, 1 ou 2 anos eu queira vender. Consigo vender mais caro do que eu comprei. Com certeza. Eu consigo vender até pelo preço de mercado, o que ele vale. Sim, o que acontece é que muitas pessoas atrelam o fato do imóvel de leilão ser vendido abaixo do mercado porque ele é de leilão e ele desvalorizou. Não é isso. Ele só está sendo vendido abaixo do mercado porque o objetivo do vendedor é o quê? Do investidor é fazer o giro rápido. Então, se você colocar esse imóvel com um desconto vantajoso, seja, sei lá, 1.000, 5.000, já vale a pena para o comprador final. Então, é por isso que as pessoas confundem, acham, olha, ela comprou o imóvel de leilão, está revendendo, mas o valor está abaixo do mercado, porque é desvalorizado. Não, é só uma estratégia para vender mais rápido esse imóvel, em comparação aos que estão no mercado. Como você comprou esse imóvel com desconto, você tem ali uma tabela que você pode trabalhar bem esse imóvel e ainda lucrar bastante com ele. Interessante, porque eu tinha... Não é que eu tinha, é que eu acho que era a falta de conhecimento também, mas para mim, comprar coisas de leilão, nossa senhora, é muito errado. No carro eu comecei a enxergar isso, que não é nada errado. Sim. Só que tem o teu lado negativo ali pro carro. Mas principalmente para imóvel, talvez, de leilão de imóvel, aí eu acho que eu tinha talvez um preconceito. Aí eu falei, nossa, nunca que eu vou comprar um de leilão. Os maiores preconceitos com o leilão de imóveis não é nem a questão da desvalorização. Porque, como eu disse, o imóvel ele só tende a valorizar. Os maiores medos envolvem a desocupação dele, que acham que é super impossível fazer a desocupação, e que o arrematante é o vilão da história. Como assim desocupação? Porque o imóvel, quando ele vai para leilão, 99% dos casos, uns 80% dos casos, os imóveis estão ocupados pelos antigos proprietários. E o que acontece? Você precisa fazer a desocupação desse imóvel para revender. Isso é confusão, hein? Não, longe disso. É muito tranquilo, muito fácil, porque primeiro você tenta a desocupação voluntária. Você chega, conversa com o ocupante, explica a situação, fala. Ele sabe que esse imóvel foi a leilão, ele é intimado, ele não é pego de surpresa. Então tá. Ele é intimado de todos os atos, seja no leilão judicial, seja no extrajudicial. Ele sabe muito bem que aquele imóvel foi a leilão. E ele sabe o motivo pelo qual o imóvel está indo a leilão. Então, nós primeiros tentamos a desocupação voluntária. E caso ele não queira fazer a desocupação voluntária, nós entramos com ação de missão na posse, isso para caso extrajudicial. No judicial, de qualquer forma, sempre tentamos a forma amigável. Certo. E caso ele não queira, a gente pede, dentro do processo que gerou o leilão e a penhora do imóvel, a gente pede a expedição do mandado de missão na posse. E aí é um procedimento que o oficial de justiça, em conjunto com o policial, faz essa desocupação do ex-proprietário. O policial vai lá e bate na porta? Bate. Fala, amigão,
Chegou Vamos, teu chegou a dia. sua hora, vamos. E aí a pessoa tem que ir. Uau. Não tem choro, não tem vela, não tem criança. Mas não dá, tipo, alguns dias pra ele tirar as coisas de lá? Depende. Tem oficiais, tudo depende do oficial que for cumprir o mandado. Tem oficial que prefere avisar, mas tem oficiais que preferem avisar no dia, por medo de depredação do imóvel. Caraca, e a pessoa tem que sair e as Tem que coisas dela lá? sair. Então, aí tem duas alternativas. Ou a pessoa, o proprietário que... O atual. O arrematante ficar como fiel depositário, ou o advogado ficar como fiel depositário, ou ele manda para depósito público. Só que aí é um trâmite muito mais moroso, porque dependendo do que você encontrar no imóvel, não tem como você colocar em depósito público. E isso pode gerar um empecilho para o oficial efetivamente cumprir o mandado. Calma, você tá falando muitas palavras Muito que eu... juridiquês, tá? Muitas palavras que eu não entendo. O que é... Já até perdi o que eu ia falar aqui, ó. Você falou que existe duas alternativas. Sim. A primeira era o quê? A primeira alternativa é você ser o fiel depositário. Que é isso? Isso, você fica responsável pelos bens que você encontrar lá. Ah, tá. Entendeu? Então, fiel depositário. Você é o que vai ficar de guarda daqueles itens. Até alguém for lá buscar. Exato. Mas aí não é ad eterno, não é para sempre que você vai ficar. Normalmente, eu peticiono nos meus casos que passados 10 dias, caso a pessoa não vá retirar, que os bens se incorporem ao imóvel. Porque não tem condição da gente ficar anos e anos cuidando de bens que nem a pessoa tem o cuidado de resgatar. E tem a segunda opção, que é enviar para depósito público. Só que, nesse caso, o judiciário, ele tem lá um galpão que ele reserva de tudo, armazena de tudo. E esses bens que forem encontrados no imóvel, eles podem seguir para esse depósito público, só que o que acontece? A grande parte, o depósito ele já está superlotado. Então, isso tende a demorar um trâmite que já não é tão rápido. Por isso que o ideal é sempre você ser o fiel depositário dos itens. E também, como eu disse, caso eventualmente deu tudo certo, os bens vão para depósito público. Aí você encontra um cachorro lá. Que eu tenho um caso desse, que inclusive está me dando uma dor de cabeça, mas enfim. E você encontra um cachorro lá. O oficial, muitas vezes, ele pode falar, olha, eu não vou cumprir porque tem um cachorro e a gente não pode enviar um cachorro para o depósito público. E aí, o que você faz? Você perdeu lá toda a diligência do oficial junto com o policial. Então, o ideal é sempre você ser o fiel depositário para evitar esses problemas de cumprimento. Então, o fiel depositário, pelo que eu entendi, eu comprei... Se eu comprei, eu sou esse fiel depositário? Depende. Você pode também deixar o advogado como fiel depositário. Ah, entendi. Entendeu? E você já pegou alguns casos assim? Já. Olha só. Já. E já aconteceu da pessoa não ir pegar as coisas? Já, a maioria das vezes a pessoa não pega. E, inclusive, esse caso que eu tava falando, desse cachorro, que, inclusive, tá me dando um pouco de trabalho, porque a pessoa, ela deixou os bens lá e ela deixou o cachorro lá também. Caraca, ela deixou o cachorro. Ela deixou o cachorro. E, enfim, tem uma penalidade de maus tratos. Mas ela deixou porque ela quis? Sim, né? Ela simplesmente desapegou daquele cachorro. Só que aquele cachorro, ele tem necessidades. Sim. Ele é um animal que precisa de cuidado, precisa ter uma alimentação, ele precisa andar, ele precisa beber água. E, enfim, é um caso que tá dando um pouco de dor de cabeça porque trata de um animal. E não pode só pegar o cachorro e levar para uma ONG ou para um... Então, é que esse caso específico, ele não é em São Paulo. Eu atuo em São Paulo, eu moro em São Paulo, só que, na verdade, eu atuo em todo o Brasil. Só que esse imóvel, ele tá em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Nossa. Então, não tem a possibilidade de fazer esse resgate do animal e ficar comigo, por exemplo. Então, eu tenho que recorrer a ONGs ou para policiais e bombeiros. E você falou que já aconteceu da pessoa deixar lá, sei lá, Sim. as coisas lá e não pegar. E para onde vai depois essas coisas? Então... Vai para um outro leilão também? Não. Se tratando de leilão judicial, eu peticiono no processo
e peço que, caso no prazo estipulado não seja recolhido os bens, que eles se incorporem. E aí eu dou a destinação que eu bem entender. Eu vendo, às vezes eu dou, passados esse período. Agora, no extrajudicial é um pouco diferente, porque, novamente, você não tem um juiz e você não tem um processo. Então, nesses casos, nós temos que contratar um tabelião para elaborar uma ata notarial. E aí, nessa ata notarial, basicamente é um documento que consta todos os objetos que foram encontrados no imóvel, e ali, caso eventualmente o ex-ocupante ingresse com uma ação contra você, você tem um documento comprobatório dos itens que estavam naquele imóvel. Então, por exemplo, eu tive um caso que eu fiz uma arrematação extrajudicial, o ex-ocupante deixou os imóveis lá, eu sempre filmo, toda vez que eu entro no imóvel eu filmo ele, e além disso eu contratei um tabelião para fazer essa ata, que é um documento de fé pública, e lá ele constou todos os bens que ele encontrou naquele imóvel e o estado que os bens estavam. Depois de acho que uns 5 meses, esse ex-ocupante ingressou com uma ação judicial, falando que nós tínhamos furtado os bens dele, que nós estávamos impedindo ele de fazer a retirada, enfim. E com esses documentos que eu tive, eu ingressei no processo e eu comprovei que, na verdade, ele estava agindo de má fé. E ele, enfim, o processo ainda está rolando, mas muito provavelmente ele vai ser condenado por litigância de má fé e ele vai ter que arcar lá com os BO dele. Meu Deus, se lascou. Se lascou. Caraca. Quantos casos você costuma pegar por mês? Por mês, depende muito da minha agenda e depende muito do que demanda cada processo. Mas, em média, uns 7. Até uns 7 eu consigo lidar bem. E qual foi o processo mais difícil assim que você pegou, que te deu mais trabalho? O que me deu mais trabalho foi o do cachorro. O que está me dando mais trabalho é o do cachorro. Que ainda tá rolando. Que ainda tá rolando. Quem tá cuidando desse cachorro agora? Os vizinhos. Os vizinhos estão cuidando. É que assim, esse imóvel, ele é dentro de um condomínio de Nova Iguaçu e é uma casa. Entendi. E essa casa, o fundo é aberto e o cachorro tá lá. E, enfim, tá uma situação bem complicada do cachorro. A prefeitura de Nova Iguaçu também não ajuda. Alô, prefeitura de Nova Iguaçu, ajuda aqui. E ele tá lá sendo cuidado por vizinhos. E agora a gente vai entrar com um boletim de ocorrência relatando esses maus tratos e esse abandono, porque o ambiente que ele está vivendo também não está bom. Ele está vivendo entre as secreções dele. E, enfim, ele está num estado deplorável. E nós vamos acionar a polícia para entrar nesse caso e muito provavelmente vai ingressar com uma ação criminal contra a ex-ocupante. Mal. Sim. Você que está assistindo até agora, deixa o like, se inscreva no canal, viu? Não esquece disso não. Tá aprendendo bastante coisa até aqui. E eu também tô, porque eu não fazia ideia que era, assim, algo vantajoso comprar um imóvel de leilão. E eu tenho quase certeza que você também não sabia disso, né? Eu achei que... Tenho quase certeza aí que você também achava que era algo... Nossa, é muito ilegal. Não posso fazer isso. E a gente tá aprendendo aqui agora que não é nada ilegal. Tá tudo dentro da lei. E para quem, principalmente, pelo que eu enxerguei aqui na minha opinião, principalmente para quem é investidor hoje, vale muito a pena. Que, inclusive, eu conheço alguns investidores que sempre falam sobre isso. Sim. E aí tem gente que acaba falando, poxa, você não tem dó não de comprar esses imóveis, porque ele tá tirando, na teoria, a casa que era de alguém, né? Sim. Ele deixou de pagar, mas é aquilo, né? Ele fala, poxa... Mas assim, nós vivemos numa sociedade que todo mundo paga tributos, impostos. E o que acontece? O arrematante, ele tá ali para sanar um problema. Ele tá ali para solucionar uma dívida. Então, ele não é o vilão, ele é o solucionador da equação. Sim. Se o leilão não existisse, a economia já teria quebrado. Não existiria a possibilidade de você financiar um apartamento. Por quê?
causaria muita instabilidade aos bancos que fornecem esse contrato de alienação fiduciária. O contrato de alienação fiduciária você faz, basicamente você dá uma entrada, você comprova a sua renda, você deixa o bem de garantia que a sua grande maioria é o próprio imóvel que você está financiando, e você vai pagando as parcelas de acordo com o que foi acordado no contrato. Sim. Se você deixasse de honrar uma parcela, o imóvel, ele acumularia dívidas e, com isso, o banco também acumularia dívidas, porque ele está precisando desse dinheiro que é atribuído juros e afins para fazer o business do banco se movimentar. Então, se o leilão de imóveis não existisse, a alíquota ia aumentar. Esses juros que nós temos hoje seriam maiores. Não seria tão fácil você financiar um apartamento, uma casa. O sonho de muitos brasileiros de adquirir o bem, o imóvel próprio, não seria real por conta disso. E, basicamente, essa é a figura do arrematante. É ser um solucionador do problema. Tô pegando água, tá, gente? E, ó, tem uma coisa que... Bom, se eu tiver enganado, você me corrige. Mas, você que deve estar assistindo, nossa, coitado dessa pessoa que tá perdendo imóvel. Primeiro, esse imóvel nunca foi dessa pessoa. A partir do momento que ela deixou como garantia pro banco, não é da pessoa. Exato. Então, é aquilo, né? Se você deixa de pagar, o banco vai lá e toma. Então, não é seu. Só vai ser seu a partir do momento que você quitar. Aí você pode fazer o que quiser. Então, né, tem essa história aí de que você precisa comprar teu imóvel agora, mas lembre-se, se você financiar agora, o imóvel não é seu. Não tem como falar, mas é meu, tô pagando, tô morando. Você tá morando, mas a partir do momento que você deixar de pagar 1 mês, 2 meses, já era, o banco vai lá. O banco retoma. E o devedor não é do dia pra noite que ele é despejado da casa dele. Não. Tem uma intimação para ele purgar a mora, tem lá um prazo estabelecido para ele pagar, e aí depois tem os procedimentos para levar aquele imóvel a leilão. Não é do dia para a noite que isso acontece. Claro que com a lei da alienação fiduciária, tornou a tramitação e a retomada do imóvel para o banco muito mais célere. Porém, por mais que seja célere, não é do dia para a noite. Ainda tem um tempo aí, tem um chão. Então, além de que o banco deve tentar fazer acordo para poder... Exato. Para que a pessoa não perca, né? Sim, pague as parcelas em atraso. E, enfim, tem diversas opções que o banco tenta antes de fazer esse leilão do imóvel. Ou seja, então o banco ainda avisa, ó, se você não pagar, vou te cobrar. Sim. Vai no outro mês, ó, é melhor você pagar, senão alguma coisa acontecer. Aí chega uma hora que o banco fala, poxa, amigo, vou ter que... Exato. E tudo isso é estipulado em cláusulas contratuais. Então, não é como se ele fosse pego de surpresa. Quando você fecha um financiamento, e esse financiamento é com base na alienação fiduciária, tá lá estipulado em todas as cláusulas o que acontece caso ele deixe de pagar. E qual é o procedimento que vai acontecer caso isso aconteça. Ou seja, se ele deixar de pagar, ele já sabia quando ele contratou aquele financiamento que teria um prazo estipulado, que ele seria intimado para purgar a mora, para fazer o pagamento. Caso, mesmo assim, ele não tentasse solucionar, seria iniciado a tramitação desse imóvel para a consolidação da propriedade do banco e, com isso, o imóvel ser levado a leilão. Então, tem todo um trâmite que ainda possibilita esse devedor a fazer a quitação. E caso você não consiga honrar as parcelas do seu financiamento, você pode vender aquele imóvel. Você coloca aquele imóvel à venda, claro, todos nós passamos por dificuldades e afins, só que isso também não é uma desculpa para você continuar sendo um devedor. Você já está vendo que você não vai conseguir honrar aquelas parcelas, você já tenta vender aquele imóvel, quitar esse financiamento e partir para um imóvel que caiba dentro da sua realidade. Sim. Você pode avisar o banco, ó, eu não tô conseguindo pagar, porém eu tô colocando para vender aqui. Assim que eu vender, eu vou quitar. Existe isso ou não? Olha, você pode até avisar para tentar diminuir as taxas de juros e afins, as parcelas, e você tenta negociar com o banco. É uma possibilidade também.
Mas o ideal é que você já veja isso e já tente solucionar. E a melhor solução é que ou você pegue um empréstimo ou você faça a venda desse imóvel. Mas você pode sim avisar o banco, tentar negociar as parcelas, as taxas de taxas de juros e afins. Sim. Tem outra coisa que eu aprendi, aí você me corrige se eu estiver errado. Você não tá conseguindo pagar o teu financiamento lá. E aí pode rolar tudo isso que a gente falou até agora, né? O banco vai te cobrar, se você não pagar, vai para leilão. Só que antes disso, antes de você estar se afundando nessa dívida, se você leu todas as cláusulas, todo o contrato que é o contrato que a gente não lê na hora de fechar lá o imóvel, o carro, existe alguma parte do contrato que dá para congelar o financiamento, não é ou não? Depende do contrato que você fechar. Tudo depende do caso a caso. Só que aí que tá, eles não avisam, né? Ninguém avisa, ó, se você deixar de pagar tal parcela, você pode congelar aí durante alguns meses para você poder tentar levantar essa grana para depois você continuar pagando. Assim, essa pessoa, ela não vai pagar juros nem vai ficar devedora, porque ela congelou ali o contrato. Sim. Então, tá aí a importância de ler o contrato. São várias páginas que você nunca lê, você só assina no finalzinho. Mas se você ler, você vai prestar atenção até quando você estiver passando por dificuldade, não é não? Sim, e na verdade todo contrato que você assinar você tem que ler, né? Não é assim, não vou ler e vou assinar. Não, você tem que ler e você tem que estar ciente do que você está assinando lá. Sim. E qual é o compromisso que você está firmando. Esse é o problema. Porque caso eventualmente isso aconteça, você não pode alegar em juízo que você não tinha conhecimento. Exato. Você sabe ler, você sabe escrever, então você tem a plena consciência do que você está fazendo. Exato. Já chegou algum cliente assim? Tipo, você já sabe como é que funciona e o que tá no contrato. Aí o cliente, sempre tem aquele cliente que chega, que o cliente sabe tudo, mas que não sabe nada. Tem, não de contrato, mas de leilão, que, e o que acontece? Todo leilão, o que acontece? Tem um edital. E o edital é a regra do jogo. Lá consta tudo que vai acontecer daquele leilão. As formas de pagamento, se as dívidas do imóvel se subrogam no valor da arrematação ou não. Enfim, consta tudo lá. E tem alguns termos jurídicos que muitas pessoas não sabem e normal. E teve um cliente que chegou e ele arrematou esse imóvel sem a minha consultoria e ele falou, doutora, arrematei esse imóvel, tal, um preço muito bom, um desconto agressivo, enfim, começou lá a dar as características. E ele, mas tem uma ocupante e ela não quer sair. Você entra com a ação de missão na posse? E eu, tá, entro, me dá mais detalhes desse imóvel, dá o edital, da matrícula, nananã. E aí, fazendo a análise do edital, consta lá, nua propriedade. O que é nua propriedade? No leilão. Significa usufruto. O que é usufruto? A pessoa, ela não tem a propriedade do bem, mas ela tem a posse do bem. Então, o que acontece nesse caso? Ele arrematou a propriedade, ele arrematou a nua propriedade. Com isso, ele tem ele pode ter um imóvel no nome dele, mas ele não pode gozar de todas as prerrogativas daquele imóvel. Então, por exemplo, ele não sabia. Ele arrematou, estava um desconto realmente muito bom, só que era um usufruto vitalício. E isso significa que você vai ter que esperar o ocupante morrer para você ter posse daquele imóvel. E não tem emissão da posse, não tem ordem judicial que tire essa pessoa. E lá no edital constava claramente que era nua propriedade. Então, ele tomou uma dor de cabeça muito grande pelo simples fato de não ler e de não saber o que significa. Se você não sabe o que significa, você pergunta, você pesquisa no Google, na pior das hipóteses. Mas você não assina, você não compra, você não faz nada se você não sabe o que significa. E por que ele errou? Porque ele não tinha a consultoria certa, ele não tinha a minha consultoria. Nossa, foi bem. Já passa o teu arroba aí pro pessoal te procurar agora. Sim, Mariana Bonamini. Mas... E nesse caso eu expliquei pra ele que não tinha como e que eu não ia pegar esse caso porque eu não gosto de pegar dinheiro e prometer um sonho. E eu não ia prometer esse sonho pra ele. E eu expliquei pra ele todas as consequências daquele ato dele e, enfim, não sei o que aconteceu, mas eu tenho plena certeza que
Ele tá esperando a morte da pessoa para conseguir. É triste, mas ele tá esperando a morte da pessoa para conseguir revender aquele imóvel. Aí eu te pergunto, você, investidor, você vai querer deixar seu dinheiro parado? Nossa. Não vai. Apesar do imóvel ele estar valorizando com o tempo, o dinheiro tá parado lá. Ele não pode nem usufruir do Ele lugar. não pode usufruir, ele não pode vender, ele não pode alugar. E se bobear, se ela deixar de pagar, a ocupante deixar de pagar as dívidas de condomínio e IPTU, esse imóvel ele pode ir para leilão novamente. Mas e quem tá pagando esse imóvel? É ele que comprou, que é o Aí proprietário? eu não sei, mas assim, quando você arremata um imóvel, a responsabilidade de pagar os tributos e afins é sua, é do proprietário. Nossa, então, calma aí, ele tá pagando e tem Ele outra pagou, pessoa morando. exato, ele pagou o imóvel e caso essa ocupante deixe de pagar IPTU e condomínio, principalmente condomínio, existe a execução de cotas condominiais. Você entra com uma ação, o condomínio entra com uma ação requerendo o pagamento dessas cotas. E caso não seja feito o pagamento, o imóvel ele pode sim ir a leilão. E aí, novamente, começa todo o trâmite para levar esse imóvel a leilão. E quem comprou? E quem comprou pode perder, se ele não pagar essas taxas. Que beleza, hein? Sim. Olha. Que são, porque assim, são dívidas propter rem. O que são dívidas propter rem? São dívidas que acompanham o imóvel. Então, por exemplo, contas de água e luz, elas são atreladas ao seu CPF. Se Sim. você deixar de pagar, a água é cortada, a luz é cortada. Se você deixar de pagar condomínio e IPTU, não tem como cortar a sua moradia. O que acontece? Aí entra com uma ação de execução e essa ação de execução, caso não seja quitado aquele valor, o imóvel vai para leilão e o valor da arrematação vai para quitar as dívidas. O que tem que fazer para poder o imóvel ir para leilão? É só deixar de pagar ou... De leilão judicial, sim. Todo imóvel judicial, ele está vindo de alguma dívida. Seja ela de execução condominial, de cotas condominiais, seja ela trabalhista, seja ela criminal, seja ela de massa falida, que são empresas que quebram. Então, o criminal, ele foge dessa dívida, porque muitas vezes acontece essa penhora do bem, porque esse imóvel foi comprado com um valor ilícito. Aí eles fazem a penhora e tal, e afins. E qual seria a outra ocasião? Tipo, sei lá, a casa pegou fogo, o terreno pode ir para leilão depois? Como assim? Sei lá, pegou fogo aqui o terreno todinho, aí destruiu a casa. Tem como ir pro leilão? Ou nada a ver? Não, nada a ver. Não, se for destruído, o leilão, ele não é para você buscar um dano, para você ressarcir um dano. Ele parte do pressuposto que o imóvel está com alguma dívida. Ou o imóvel está com alguma dívida, ou o devedor ele tem que pagar alguma dívida. E aí, como ele não tem o dinheiro, esse imóvel ele vai para leilão para fazer a quitação desse pagamento. Então, por exemplo, um processo trabalhista. Tem lá um ex-trabalhador, ingressou com uma ação contra o empregado não tem o dinheiro e aí parte para a busca de bens. E aí, enfim, o juiz viu esse imóvel, o exequente, que é a pessoa que ingressou com a ação, viu esse imóvel, coloca lá para o juiz vendo a relação dos imóveis, fala, beleza, então esse vai para leilão, parte para avaliação judicial, partiu para avaliação judicial e segue o rito. Ah, então. É diferente. Porque eu só fiz essa pergunta porque quando você bate um carro, vai lá, conserta, né? A seguradora conserta e faz o leilão. Nem sempre o leilão do carro ele é o carro que já está quebrado ali. A seguradora vai lá, conserta na própria oficina e depois, por lei, tem que colocar para leilão. É porque o leilão de veículos ele é um pouco diferente. Tem diversas modalidades de, por exemplo, leilão de seguradora, leilão de frota. Isso. E aí tem um leilão de alta, baixa, média monta, que são veículos que sofreram algum acidente e tal.
Mas, não, do imóvel não tem isso, não. Para comprar o imóvel, eu vou lá, mando o lance, eu consigo ver o imóvel antes ou não? Muito difícil você fazer a visitação do imóvel. Sim. Mesmo ele estando desocupado, você não. É assim. Tem a possibilidade, não vou falar que não existe, mas é muito difícil. Não é aberto para visitação. Não é uma compra tradicional que você pode antes ver, entrar, sentir a vibe do imóvel. Não, você meio que compra às cegas. Tanto que quando você for fazer a viabilidade financeira, você tem que deixar um valor reservado para reforma. Caramba. E quando alguém te procura, o que exatamente, só para entender, você já explicou bastante o que você faz e como é que funciona os dois tipos de leilão, que é o judicial e o extrajudicial. Sim. Nossa, tô ficando craque, hein? Ó. Tô até decorando essas coisas. Vou sair amanhã, vou ficar conversando. Você já comprou um imóvel de extrajudicial? Né? Eu vou começar a explicar. Sim. Mas ó, até me perdi aqui. Quando alguém vai te procurar, o que você tem que fazer exatamente? Você faz os contratos, você faz uma pesquisa sobre o imóvel? Qual que toda essa consultoria que você passa para a pessoa que procura você? Sim. Ah, e antes, só explicando, apesar de você comprar os imóveis à cega, de não conseguir fazer a visitação, você tem outros meios de saber o estado daquele imóvel. Então você pode passar na frente do prédio para ver como que é. Tá. Você pode conversar com o porteiro, com o síndico. Grande parte dos imóveis que eu compro, que eu arremato, eu faço essa. Eu levanto essas informações antes com essas pessoas. Então, eu tento o contato da administradora do condomínio, ligo lá, então. Você pode até, de repente, conseguir uma visita, tipo, com alguma outra andar, né? Se for num apartamento, por exemplo. É porque, nesse caso, para mim pouco importa como estão os outros imóveis. Entendi. Importa para mim como está o estado do imóvel que eu vou arrematar. Certo. E aí, como que eu tento sanar esse problema de não visitar? Eu faço perguntas para porteiros e síndicos. E você passa para quem tá fazendo a compra. Eu passo e muitas vezes eu compro para mim, né? Então é importante eu fazer essa pesquisa. Eu Entendi. ligo lá pro síndico, então, eu me interessei por tal imóvel e tal, ele tá indo para leilão. Com isso, se eu arrematar, as cotas condominiais elas serão quitadas e nós vamos sanar esse problema. E eu queria saber como que tá esse imóvel. E aí ele abre o livro, ele abre o jogo para mim, fala: olha, esse imóvel ele tá com infiltração, a ocupante ela não cuida muito bem desse imóvel. Isso é interessante. Então ele passa toda a informação que eu preciso desse imóvel, mas claro, eu sempre deixo um valor reservado para reforma, Claro. isso independente. Você já teve contato com algum antigo dono? Já, mas eu evito ter muito esse contato porque, enfim, eu acho melhor não ter esse tipo de contato porque eventualmente eles podem alegar que eu ameacei e tal. Então é pra evitar, você nem Então, tem... para evitar qualquer problema, eu evito esse contato com eles. Claro, não são todos que são assim, mas eu sempre evito por um receio mesmo. Quanto tempo leva, mais ou menos, até você dar o lance, finalizar e poder usufruir do imóvel? Então, depende. Se for um leilão extrajudicial, você tenta ali um acordo de desocupação voluntária e você tenta até 60 dias, porque a lei estipula 60 dias. Mas eu sei lá, fala, tem como você desocupar até 30 dias, prorrogáveis mais 30. Então, essa era uma das minhas dúvidas também. Então, de repente, a pessoa fica sabendo, quem tá morando lá, fala, foi avisada há quanto tempo ela tem pra poder retirar as coisas dela. Sim, através da notificação extrajudicial, e nós avisamos que esse imóvel foi arrematado e ela tem até 30 dias para desocupar. E aí ela entra em contato e lá a gente faz um acordo de desocupação voluntária. Muitas vezes nós oferecemos um caminhão de mudança, 2 meses de aluguel para a pessoa desocupar. E ela desocupa. Mas, caso ela continuar persistente em ficar no imóvel, aí nós precisamos entrar com a ação de emissão na posse. Isso se tratando de leilão extrajudicial. E aí depende muito de estado para estado, de juiz para juiz. Tem juiz que é mais rápido, tem juiz que é mais demorado.
Então, essa parte tudo depende. No judicial, a mesma coisa. Ali já tem um processo, então você não precisa ingressar com uma ação de admissão na posse, só que também depende da apreciação do juiz e de quanto tempo ele vai demorar para expedir o mandado de admissão na posse. Que esse mandado ele vai para a central de oficiais de justiça e lá você tem que também agendar com um oficial designado para fazer essa diligência. Dos que você já pegou os casos, qual foi o mais rápido? Tipo, levou, sei lá, 30 dias, 15 dias? Levou... De desocupação voluntária, levou 30 dias, o mais rápido. E qual que demorou mais? O que demorou mais foi... Eu digo até o processo todo. Sim, mas em média, vamos lá, em média, uns 6 meses. Um tempo conservador. Você pode fazer isso antes, mas um tempo conservador é até 6 meses. O mais demorado, o meu, foi uns 3 meses do ingresso da ação da ação de admissão na posse até a efetiva desocupação. Só que nesse caso, o que aconteceu? Eu ingressei dentro do recesso judiciário e demorou um pouco mais. Mas todos os meus casos são uns 2, 3 meses. Esse demorou mais um pouco por conta do recesso. E você trabalha com alguma equipe ou é sozinha? Hoje eu tenho eu e mais um estagiário. Você contratou um estagiário? É. Olha. E aí ele te ajuda o quê? Na parte mais administrativa do negócio? Então, ele me ajuda a filtrar as oportunidades e ele me ajuda na pós-arrematação, que seria o envio da notificação extrajudicial, a regularização do imóvel no nome do arrematante, então, afins. na teoria, você é autônoma. Você não trabalha... Eu tenho uma empresa. Ah, tá. A empresa de assessoria em leilões. Entendi. Faz tempo que você tem? Eu comecei esse ano com a empresa, mas eu atuo na área já há aproximadamente 2 anos. Mas como a operação está crescendo, eu fiz a criação da empresa e tem também esse estagiário que está me ajudando. Considerações finais, Mariana? Tem mais alguma coisa que a gente deixou passar aqui? Que é muito importante fazer a análise do imóvel, fazer a análise da matrícula, do edital, saber a viabilidade financeira, se você tem condições de arcar ou não com aquele imóvel, porque caso você dê um lance não tem como voltar atrás. E existem penalidades para as pessoas que fazem esse lance e depois desistem, sem nenhum motivo aparente. Tem lá as causas de desistência previstas em leis, isso se tratando de leilão judicial, mas do extrajudicial, muito difícil você se arrepender depois. É mesmo? Porque tem lá a comissão do leiloeiro que ele pode reter, tem uma multa que eles podem aplicar. Acaba não compensando ele desistir, então. Não compensa. Então tem que ter o estudo, tem que ter a análise, se você não sabe, tem que ter alguém segurando a sua mãozinha e explicando o que é. Existe a possibilidade de alguém fazer sem precisar da tua consultoria? É que ela vai... Pode ser que ela se dê muito mal, né? Existe, como você já contou. Claro. Você não precisa ser advogado para você arrematar. Só que, como eu disse, tem casos que se você não souber onde você está se enfiando, você acaba se enfiando numa furada. E perde uma boa grana. Uma boa grana. Esse do usufruto, por exemplo. Nossa. Ele não vai ver o dinheiro dele tão rápido. Ele deve estar torcendo lá, coitado. Deve estar torcendo pra morte. Será que ele entra em contato com quem tá morando lá e fala, poxa, ó, essa casa aqui é minha, hein? Só que você ele tá pode morando. até tentar, mas a pessoa que fez o usufruto sabe muito bem o que significa. E ela provavelmente não queira sair de lá, então? Muito provavelmente não vai sair de lá, só com um bom acordo e olhe lá. Caraca. Então, de repente, o proprietário pode fazer um acordo, ó, te dou X valor pra você... Pode, mas vamos colocar você como usufrutuário. Você vai abrir mão do lugar que você mora por um acordo assim, nada razoável? E o investidor, ele também não quer abrir mão de muito dinheiro. Até porque ele quer fazer dinheiro depois. Senão ele acaba tendo prejuízo, porque é um custo que ele não colocou na viabilidade financeira dele. E você acha que a pessoa vai abrir mão do lugar que ela mora há não sei quantos anos... por um acordo de 10 mil, que já é um valor muito bom, mas não vai abrir mão. Quem ficou até aqui, novamente, eu preciso falar que para você ser uma pessoa... Você sabe como é que faz para ser uma pessoa diferente hoje em dia, Mariana?
Você tem conhecimento. Não, você tem que ser inscrito no meu canal. Você quase acertou, porque se inscrever no meu canal, cada terça-feira você ganha conhecimento assistindo os meus episódios novos com os meus convidados e convidadas novas aqui, não é mesmo? Sim, com certeza. Então é isso. O que você achou do Pamplona Studio? Eu adorei. E quando eu fizer cursos de mentoria e afins, eu vou fazer aqui. Você recomendaria para outras Eu pessoas? recomendaria. Curtiu? Selo Mariana aprovado. Olha só. E para quem algum dia tiver com essa vontade de comprar algum imóvel de leilão, mas provavelmente, assim como eu, você não faça ideia por onde começar e nem qual é o passo a passo, se assiste todinho esse vídeo aqui, ou você vai entrar em contato com a Mariana. Provavelmente você assiste primeiro só pra você entender mais ou menos como é que funciona. Aí você vai ligar pra Mariana ou entrar em contato pelo Instagram dela. Ela vai falar, olha Mariana, tô querendo comprar um imóvel X, você consegue fazer tudo? A Mariana vai lá e vai dar toda essa consultoria pra pessoa fazer certinho do começo ao fim, certo? Isso, eu faço tudo. Depois da primeira reunião, e nós acertamos os objetivos, as vontades. Eu faço o filtro de buscas, faço o estudo da viabilidade do imóvel, a viabilidade financeira. A arrematação eu participo, dou os lances pelos meus clientes, a regularização do imóvel e também a eventual desocupação dele. Então, não tem que se preocupar. É isso, gente. Vamos ficar por aqui. Fiquem ligados que terça-feira que vem já tem outro episódio. Não vou te dar spoiler de qual vai ser meu convidado e qual vai ser o tema. Então você vai ter que estar aqui no meu canal na próxima terça-feira. E novamente, quem ficou até o final, peço que você deixe um like, compartilhe para outras pessoas também. Ou, às vezes tem um amigo, um parente que está passando por essa situação, ou que você ouviu falar que ela está querendo comprar um imóvel, não deixe essa pessoa comprar antes mesmo de entrar em contato com a Mariana. Tá bom? Primeiramente, eu queria agradecer por ter aceitado vir e dado essa aula, ensinado eu e o pessoal que está em casa assistindo aí o que é imóvel, o que é leilão. Eu que agradeço e é importante divulgar essa informação, porque além de uma possibilidade, uma moradia, também é uma possibilidade muito boa de investimento, tanto pelos descontos agressivos quanto pela forma de pagamento. E é importante divulgar essa informação e propagar esse conhecimento. Então eu que agradeço você disponibilizar esse espaço. Gente, vamos ficando por aqui. Obrigado e até terça que vem.